Agora a parte mais empolgante do estudo. Deixei para o último vídeo, que possivelmente também será um pouquinho maior do que os outros. Vamos responder então qual que é a relação que existe entre Jesus, descrita em Isaías capítulo 63, de 1 ao 6, e Edom e a cidade de Bosra. Vamos primeiro ver aonde fica a cidade de Bosra. Vamos aqui no Google Earth. Vamos lá. Aqui é a cidade de Bosra. Como vocês estão vendo, é uma cidade árabe atualmente. Ela está ligada com as cidades islâmicas, né? E essa cidade, ela fica bem ao sul de Jerusalém. Vamos ver aqui, ó. Sudeste, né? Ela fica mais ou menos aqui, Jerusalém. Vamos aqui, quer ver? Fazer uma coisinha? Vamos voltar lá, né? E vamos ver mais ou menos a distância. Aqui a Jerusalém. Mais ou menos 120 quilômetros. Adicionei os pontos. Cento e 125 quilômetros, mais ou menos, de distância entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Bosra. Lembrando que aqui é o território de Edom. E aí, o texto de Isaías, capítulo 63, fala que o Mashiach estaria vindo de Bosra, com as roupas sujas de sangue. Quem vem, como diz lá o texto, com as roupas sujas de sangue? Então ele havia pisado no vinho do lagar do furor de Deus aqui. Outras profecias também indicam acontecendo coisas grandiosas também no vale que fica próximo aqui, essa região. Vale do Armagedon. Então isso realmente nos ensina algo muito interessante, né? Que está ligado com o ataque que Jerusalém vai receber. Essas informações aqui no livro de Isaías 63 está ligado com o ataque que vai ser desferido contra Jerusalém. Vamos voltar aqui ao nosso estudo, né? E vamos, para nós fazermos um estudo bem interessante sobre Edom, nós vamos voltar no passado, nas escrituras, né? Ainda estamos aqui no contexto de Isaías, porque estamos aprofundando aqui, né? Nessas duas expressões. Não vamos sair do texto de Isaías, o estudo é sobre Isaías e a correlação dele com Apocalipse 19. Mas para entender essa passagem de Edom, a gente precisa ir no começo, quando Esaú nasceu. Quem foi Esaú? Quando ele nasceu? Quem era o pai dele? Quem era a mãe dele? Então vamos lá. Gênesis, capítulo de número 25. 25. Se nós virmos aqui um pouquinho do contexto, que nós vamos ler, né? Importante a gente ler.
Vamos até pegar aqui uma Bíblia mais fácil de entender, né? De compreender. Gosto muito desta Bíblia, que ela é fácil de entender. Então vamos lá. Isaac fez súplicas a Jeová a favor de sua esposa, que era estéril. Assim, Jeová atendeu à súplica dele e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. Então, o tal do Edom é filho de Isaac e filho de Raquel, né? Só para quem ainda não lembra, o primeiro patriarca foi Abraão. E Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, este Isaac aqui. E esse Isaac casou com Rebeca. E aí nós estamos na história deles agora. E aí, olha só o que aconteceu. E os filhos dentro dela. Então, ela não tinha só um filho. Ela era estéril, não podia ter filhos. Deus concedeu à sua madre. E aí, quando ela engravidou de dois. Os filhos dentro dela começaram a lutar entre si. De modo que ela disse. Ela percebeu a luta, né? Dentro da sua barriga. E ela disse assim, ó. Se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então, ela consultou a Deus, a Jeová. Porque os filhos, né, estavam numa brigaiada danada dentro da barriga dela. Eu até separei aqui uma gravurinha para ilustrar isto. Sempre bom enriquecer a mente com os dois filhos, né? Estavam já brigando dentro da barriga da mãe. E aí ela perguntou, né, a Deus por que estava acontecendo aquilo, que ela não estava nem sentindo prazer na vida. Qual foi a resposta que Deus deu para elas, para ela e para ele? Isaac e Rebeca. Há duas nações dentro de você. Preste bastante atenção nesse detalhe, porque isso aqui é a chave para nós entendermos, consequentemente, Isaías 63 e, consequentemente, Revelação, Apocalipse 19. Está tudo correlacionado. Então, havia duas nações dentro dela. E desde o seu ventre, dois povos. Esses dois povos se separarão. Não ficariam unidas essas nações. Uma nação será mais forte do que a outra. Então, uma delas seria mais forte. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, a mais forte seria a nação do filho que nascesse depois. Aí aqui começa o nascimento de Isaac, de Esaú e Jacó, que é o nome que os pais deram para eles. Vamos lá. Quando chegou a hora de dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então, é engraçado porque Deus já tinha falado para ela já, né, que havia duas nações. Só que aqui falou que quando chegou a hora dela dar à luz, viram que havia gêmeos, né? Então eles viram que tinha gêmeos, mas eles já sabiam que tinha dois, porque Deus já tinha falado para ela, né? Quando ela foi consultar ele. E aí, diz assim: saiu o primeiro, todo. Vocês conseguem perceber alguma similaridade com o que nós estávamos estudando? Quer ver? Vamos lá. Isaías. Agora está ficando interessante, porque a gente está correlacionando três textos, né? A gente está correlacionando Isaías e estamos relacionando Apocalipse, né? Vamos até deixar aqui o Apocalipse aberto. Vamos deixar um pouco o hebraico de lado, né?
Vamos só, se precisar aqui, a gente tem aqui a palavra do original, né? Nós vamos lá para Apocalipse. Então vamos lá. Aqui está falando que Esaú, o menino que nasceu, ele era todo vermelho. E era como um manto de pelo, ou seja, ele era todo peludo. De modo que lhe deram o nome de Esaú. Ele recebeu o nome de Esaú. E aí, olha só o que aqui está falando. Os olhos são chama de fogo. Se nós pegarmos aquele texto que nós estudamos lá de Gênesis, no primeiro vídeo, vamos ver que os olhos eram vermelhos, como o sangue das uvas. Fazendo uma correlação, vermelho, sangue de uva. E agora, Edom, que foi chamado no texto de Isaías, e ele também era vermelho, todo vermelho. E ele nasceu tão peludo, né? Tão peludo, como vestes. Como vestes. Ele saiu dentro da barriga da mãe dele, né? Todo ensanguentado, vermelho, né? Não era só o sangue da mãe, porque ele tinha também o cabelo avermelhado, né? Ele era ruivo, como em outras partes das escrituras fala, mas pelo fato também de estar saindo todo ensanguentado, ele estava todo peludo e vermelho. Então, aqui em Isaías, quando o Messias é visto, aqui está falando que ele vai estar com uma veste toda vermelha. E por relacionar o Messias aqui em Apocalipse com os olhos vermelhos de fogo, que é uma menção de Gênesis capítulo 49, que nós vemos que também o olho de Cristo é vermelho, então está correlacionando tudo isso. Jesus, os olhos vermelhos, o sangue das uvas e Edom agora. Mas por que Edom entra nessa história toda? É isso que nós vamos estar entendendo daqui para frente. E depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó, aquele que segura o calcanhar, que significa aquele que agarra o calcanhar, suplantador. Então, os dois irmãos, o primeiro que saiu, é chamado de Esaú, e o segundo que saiu é chamado de Jacó. E aqui explica o motivo, né? Esaú significa peludo e Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Ok? Só que a profecia fala, porque tudo que Deus fala, e agora ele falou foi com uma mulher, essa profecia foi dada a uma mulher, a Rebeca. A Rebeca foi consultar ao pai e o pai falou com ela, né? A profecia é: duas nações separadas e uma será mais forte do que a outra, e o mais velho será servo do mais novo. Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? O mais velho, Esaú, saiu primeiro. E o mais novo, Jacó. Jacó era o mais Jacó era o mais novo, que segurou no calcanhar de Esaú. Então, vamos ilustrar aqui rapidamente, né? Olha lá. O menino saiu todo cabeludo, né? Todo vermelho, cabelo vermelho, né? E ainda tinha mais um menino lá dentro, né? Nessa gravura, mas na verdade, quando puxou um, o outro segurava com a mãozinha no calcanhar do outro, né? Então puxou um e logo depois que puxou um já foi lá e puxou o outro, né? E aqui tá a esposa de Isaac. E aqui tá a parteira.
Bem legal a gente estudar fazendo esses desenhos, né? Então, os dois meninos, um se tornou pastor de ovelhas, imagina quem? Jacó. E o outro se tornou caçador, Isaú. Jacó e Isaú. Esse aqui era bom em caçar, muito habilidoso. E esse aqui era muito bom com afazeres domésticos. Certo dia, aconteceu algo bem interessante entre os dois. Vou aproveitar que nós estamos aqui, vamos ler mesmo. É a Bíblia também, tá? Mesma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Certa vez, Jacó tinha um cozido no fogo, né? Quando Esaú veio ao campo, cansado, de modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dar-me um bocado do vermelho. Olha que coisa interessante. Gênesis 25, 30. Vamos lá, que vale a pena. Vale a pena a gente olhar. 30. Eu vou até colocar aqui as Bíblias juntas de novo. Certo? Só pra gente ter aqui a confirmação, né? E aí eu vou pegar aqui agora. Agora dá pra me colocar o original, né? Bíblia hebraica. Cadê você? Aqui. Quando Esaú, filho mais velho de Rebeca, irmão gêmeo de Jacó, vendeu o direito de primogênito por comida quando estava faminto. Peludo, né? Significa peludo. Olha só. Nós vamos chegar no vermelho agora. Quando Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dá-me um bocado desse seu ensopado vermelho. O cozido, pessoal. O ensopado também era vermelho. Meu Deus, o que que a Bíblia está querendo dizer com isso? Tanto vermelho. O menino nasceu vermelho. Depois ele trocou o seu direito de primogenitura, que ele era o mais velho, né? O mais velho recebia a bênção. Ele trocou seu direito de primogenitura. Por quê? Exatamente por um ensopado vermelho, de lentilhas vermelhas. Pois estou exausto, e por isso que recebeu o nome de Edom. É por isso que recebeu o nome de Edom. A própria Bíblia explica o motivo dele ter recebido o nome Edom. Porque ele trocou o seu direito de primogenitura por causa de um punhado de ervilhas vermelhas. Este é o motivo, né? Dele ter chamado Edom. Aqui, ó. Edom. Então foi por isso que ele se chamou, né? Essa palavra aqui, ó. Kahar, Shem, Shemi, da Shemô, né? Shemô, seu nome, Edom. Por isso que ele se chamou Edom. Por quê? Porque ele trocou a sua primogenitura por um bocado de lentilhas vermelhas. Isso aqui, de imediato, para Esaú, não fez muita
significância nenhuma, porque ele não tinha muito valor para essas coisas. Então Jacó disse: primeiro venda seu direito de primogênito. E Esaú continuou: estou quase morrendo. Para quem me serve o direito de primogênito? Jacó acrescentou: jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou seu direito de primogênito, seu direito de progenitura. Veja só que coisa mais interessante, né? Ele desprezou, né, tudo aquilo que ele receberia como primogênito, toda a sua herança, né? Ele pegou e desprezou aquilo porque ele estava com fome. Ele queria comer, ele queria matar sua necessidade física. Ele só preocupava com seu lado físico, né? Ele não preocupava com coisas sagradas, como diz. E isso acabou gerando uma animosidade muito grande entre Jacó e Esaú. Aqui nós temos uma ilustração, né? Quando ele chegou de uma caça, morrendo de fome, né? O irmão estava fazendo um alimento, né? Umas lentilhas, e ele preferiu trocar o direito de primogênito, tá lá, comendo, né? Da lentilha, e aí ele vendeu o direito dele por um prato de comida. Aqui tem outra gravura. Estamos vendo quem era esse sujeito, quem foi esse sujeito. Por que esse sujeito foi envolvido numa profecia do Mashiach em Isaías, capítulo 63? Por que o Mashiach apresenta ali características parecidas com isso, com ele? Será que o Mashiach está apresentando características parecidas com ele? Ou tem alguma informação ali atrás daquelas informações que quer nos ensinar uma lição? Depois, existiu também uma outra animosidade. Quando o pai Isaac, Isaac, ele foi passar as bênçãos, né, para o seu filho mais velho, que no caso era o Esaú, a mãe dos dois, dos gêmeos, né, orientou seu filho mais novo, Jacó, a vestir no braço uma pele de animal, né, e vestiu umas roupas de Esaú, preparou um alimento. E aí, Isaac se alimentou, né? Estava cego, não viu. Pegou, apalpou, né? Até disse: a voz é do meu filho mais novo, mas os braços é do meu filho mais velho. Então, Isaac enganou, né? Aliás, Jacó enganou Isaac. E acabou que Isaac proferiu todas as bênçãos do primogênito para ele. Isto gerou um problema gigantesco. Temos outra gravura aqui, ó. Isso gerou um problema gigantesco entre os dois irmãos. Criou-se uma animosidade gigantesca. Cadê a gravura? Não tá aqui. Esta. Qual que era a animosidade? Esaú queria matar Isaac, Jacó. Queria matar de todas as maneiras Jacó. Por isso a mãe de Jacó, ela pediu para Jacó ir embora, né? Para a cidade dos parentes. E Jacó se rachou fora, né? Porque Esaú era um homem perigoso, né? Um homem de caça, um homem que pegava animais gigantes, né? Com grande facilidade. Imagina um outro ser humano, né?
E pelo que aparenta, Esaú era muito mais forte, mais ágil que Jacó. Então ele seria uma presa fácil. Essa animosidade, ela foi criada desde a barriga de Rebeca. Na verdade, dentro de Rebeca existiu um drama profético que iria por toda a história da humanidade. Essa briga entre os dois veio a acontecer. Quem se tornou Jacó? Israel. E quem se tornou Esaú? Edom, como nós vimos. Vamos ver um relato que mostra um acontecimento envolvendo os dois povos. Vamos lá. Abrir a nossa Bíblia aqui. Em Números, capítulo 20, versículo 14. Diz assim: lembrando que Israel já tinha ido para o Egito, né? Tinha ficado 400 anos no Egito, a nação foi libertada por Deus no Êxodo, e aí a nação saiu do Egito, e aí olha só o que aconteceu aqui. Então Moisés enviou a Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Quem que era Edom? Quem que era Edom? Que nós acabamos de ver. Rei de Edom, o povo de Edom. Então tinha o povo de Israel e o povo de Edom. O povo de Edom vivia na sua terra, né? Onde que era a terra de Edom? Vamos lá. Tá aqui, ó. Então o povo tinha saído do Egito e estava precisando passar por esse território aqui, olha. Esse território aqui, ó, era todo de Edom. Ou seja, de Esaú, Edom, vermelho. E o povo de Israel tá precisando de passar aquele tanto de gente, né? Tinha saído do Egito, passar por aqui. Porque eles vieram, né? Eles fizeram isso aqui, ó. Eles vieram, subiram, né? Atravessou Jericó e entrou na Terra Prometida. Deus pediu para eles passar por aqui. Então eles tinham que passar por aqui, no território de Edom. Então olha só o que aconteceu. Vamos lá. Então Moisés enviou a Cádiz mensageiros ao rei de Edom para dizer: assim diz o seu irmão Israel. Olha só como Moisés se dirigiu ao rei de Edom. Seu irmão Israel. Ele falou no nome de Jacó, de Israel. Moisés estava representando ali a nação inteira. E Edom era o que? Era irmão de Israel. Então, ele, por ser irmãos, nações irmãs, ele tinha que ter ajudado Israel, né? Aí olha só o que Moisés falou. O Senhor bem sabe de toda a dificuldade que passamos. Nossos antepassados foram para o Egito e nós moramos no Egito por muitos anos. E os egípcios maltrataram a nós e aos nossos antepassados. Por fim, clamamos a Jeová, e ele nos ouviu, de modo que enviou um anjo e nos tirou do Egito. E aqui estamos, em Cádiz, uma cidade na fronteira do território. Uma cidade da fronteira do território, né? De Edom, e ele precisava entrar para tomar posse da terra. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos através de nenhum campo ou vinhedo, nem beberemos água de nenhum poço. Iremos pela estrada real e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até termos passado pelo seu território. No entanto, Edom lhe disse:
Você não pode passar pelo nosso território. Se você fizer isto, eu irei com a espada ao seu encontro. Então os israelitas lhe disseram: Iremos pela estrada, e se e nossos rebanhos bebermos a água, pagaremos por ela. Apenas queremos passar a pé, nada mais. Contudo, ele disse: Não podem passar. Com isso, Edom saiu ao encontro deles com um grande exército poderoso. Assim, Edom não permitiu que Israel passasse pelo seu território. Portanto, Israel se desviou dele. Consegue ver, pessoal, a relação que surgiu aí desse problema que foi iniciado dentro da barriga da Rebeca? Duas nações, rivalidade, grande rivalidade. E aí, ó, é por isso que até hoje nós temos a seguinte situação. Para quem não sabe, esta rivalidade que aconteceu começou na barriga da mãe dos gêmeos de Esaú e de Jacó, que é Israel e Edom, continua até hoje. Só que Edom hoje está com outro nome, não mais com o nome de Edom. Vamos ver se vocês descobrem. Essa rivalidade é centenária. Olha essa gravura. Conseguem perceber o que tem aqui nessa sátira? Um judeu e um árabe. Então, Edom hoje representa os árabes. E existe uma briga de Israel com os árabes que tem durado e perdurado por longo tempo. Por isso, pessoal, por esse motivo, existem essas profecias que estamos estudando, para entender o significado profundo dessas coisas. Então, vamos ler alguns outros versículos da Bíblia que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a relação que existe entre Edom e Israel, relacionando também com o nosso Messias. Vamos ler agora uma passagem lá nos profetas de Deus. Essa rivalidade que existe entre o povo de Deus, né, que é o povo de Israel, com Edom, como nós estamos vendo aí, é uma rivalidade muito antiga. Vamos ver então qual é essa profecia, né? Começa aqui no livro de Isaías, capítulo 34, verso 1, adiante. Diz assim: Aproxime-se para ouvir, nações, preste atenção, povos. Escute a terra e tudo que nela há. Terra. Então essa mensagem é para todos, né? O solo e tudo que vive nele. Então refere-se ao mundo todo. Pois Jeová está indignado contra todas as nações e furioso contra os exércitos delas. Ele as entregará à destruição. Lembra do que nós estávamos falando em Apocalipse, capítulo 19? No dia da destruição que haverá no mundo, que vai ser necessário chamar aves para comer as carnes? E as levará ao abate. Seus mortos serão lançados fora,
e subirão o mau cheiro dos seus cadáveres. Os montes ficarão encharcados do sangue deles. Lembra em Apocalipse, falando sobre pisar no lagar da ira de Deus? Lembra de Isaías capítulo 63, falando que Jesus vem de Edom com a roupa suja de sangue? Preste atenção na correlação. Todo o exército dos céus apodrecerá, e os céus serão enrolados como um rolo. Todos os seus exércitos murchará e cairá, assim como folha murcha cai da videira e o figo murcho cai da figueira. Pois a minha espada ficará encharcada nos céus. Ela descerá sobre Edom em julgamento, sobre o povo que condenei à destruição. Então, aqui no livro de Isaías, ele explica para nós o motivo de Jesus Cristo vir de Edom com as roupas banhadas de sangue. Deus condenou aquele povo. Por quê? Porque aquele povo se tornou rival do povo de Israel. Quando Israel precisou da sua ajuda, no momento que mais precisou, eles viraram a cara. E desde sempre eles estão guerreando contra Israel. Então esse é o motivo, né? E tudo leva a indicar que nos últimos dias, o último ataque que haverá contra o povo de Israel, as pessoas que moram nessa região vão subir contra Jerusalém para atacá-la, como outras profecias indicam. Mas vamos continuar aqui no rastro dessa profecia. Jeová tem uma espada, ela ficará banhada de sangue, ficará coberta de gordura, do sangue do carneirinho e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque Jeová preparou o quê? Um sacrifício em Bozra. Lembra da cidade de Bozra que nós falamos? Um grande abate na terra de Edom. Aqui ainda continua falando deste abate, né? E aqui diz assim, ó. Pois Jeová tem um dia de vingança. Lembra lá de Isaías, do dia de vingança? Vingança. Um ano, lembra do ano em Isaías 65? De retribuição por causa jurídica a favor de Sião. A favor de Sião. Esse capítulo aqui, ó, ele conta em detalhes, né, essas coisas que irão acontecer, né? Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, não, mas mostra pra gente que Edom, ele tem uma correlação com o Messias, porque é aonde que o Messias vai trazer, um dos lugares que o Messias vai trazer julgamento. Possivelmente Edom atacará Israel nos últimos dias. E aí vai fazer com que Deus se livre deles, usando o Mashiach, usando o nosso rei Mashiach. Vamos agora ver uma outra profecia. Já mudamos aqui rapidamente para o profeta Jeremias, no capítulo 49, 20. Que diz assim: Portanto, ó homens, ouçam a decisão que Jeová tomou contra Edom e o que ele pretende fazer contra os habitantes de Temã. Os carneiros certamente serão arrastados para longe. Ele desolará suas pastagens por causa deles, por causa dos filhos de Edom. Com o estrondo de sua queda, a terra tremeu. Há um clamor. O som pode ser ouvido até o mar vermelho. Vejam, como uma águia, ele subirá. Ele quem? O Senhor. Quem é o Senhor? O Mashiach.
e mergulhará sobre a presa. Quem é a presa? Edom. E estenderá suas asas sobre Bosra. Naquele dia, o coração dos guerreiros de Edom vai se tornar como o coração de uma mulher em trabalho de parto. Aqui mostra, pessoal, mais uma característica dos últimos dias do atual sistema de coisas. Isso aqui é uma representação das últimas coisas que irão acontecer no cenário da humanidade. Ou Edom será a cabeça que atacará Israel, ou ele estará entre os que atacarão Israel. Só o tempo dirá. E aí, Deus já está decretando o que vai acontecer com essa nação que vai subir contra Israel. Então, ele, o Mashiach, que foi visto lá na profecia de Isaías, todo ensanguentado, com as roupas salpicadas de sangue, ele estará agindo em aonde? Em Bosra. A outra profecia que nós vimos até relacionou-se, né, com um grande sacrifício lá em Bosra. Que sacrifício é esse? Um sacrifício que será comido pelas águias. E aqui, olha, mais uma vez, correlaciona também para vocês verem como é que está tudo conectado. A águias. Águias, aves dos céus. Né? A gente sabe que lá em Apocalipse, no capítulo 19, lá existe uma parte lá, que nós já até lemos, né? Que o anjo do sol vai chamar as águias, as aves dos céus, para comer da carne dos comandantes militares. E aí, aqui na profecia de Jeremias, está mencionando que quando isso acontecer, os guerreiros fortes de Edom, né, que vão atacar Jerusalém, vai ter o coração como de uma mulher em trabalho de parto. É uma ilustração bem apropriada para mostrar como que eles vão ficar aterrorizados com o poder do Mashiach. Eles vão estar tão frágeis como uma mulher em trabalho de parto. Atemorizados por causa do Messias, do Mashiach, que vai vir para acabar de vez com a guerra entre Israel e o mundo árabe. Edom aqui, ó, pode muito bem, pode, tá? Não tô falando que é, não, tô falando que pode. Pode muito bem estar representando o mundo árabe que pode se revoltar contra Jerusalém e atacá-la nos últimos dias, de acordo com as profecias de Zacarias, de Jesus, em Mateus 23, e dos outros profetas que falam sobre isso, até mesmo o próprio Isaías. Vamos ver mais uma profecia. Agora já estou no texto de Ezequiel, capítulo 25, 12. Estou fazendo assim porque tem que ser um pouco mais rápido, né? Pra gente ganhar tempo. Então estou dando uma pausa no vídeo e eu estou pulando direto para o texto. Diz assim: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Edom foi vingativo contra a casa de Judá e incorreu em grande culpa ao se vingar deles. Então, quando eles não deixaram os israelitas passar pela sua terra, Deus ficou muito chateado com a nação de Edom, né? E Deus, ele está decretando para Edom algo interessante. Por isso, assim diz o soberano Senhor Jeová: estenderei a mão também contra Edom e eliminarei dele tanto homens como animais, fazendo o país ficar desolado. Então, olha as palavras de Deus com relação a Edom. Ele vai eliminar de Edom aquelas pessoas ruins, né? Aí diz ainda: desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Vou me vingar de Edom pela mão de meu povo Israel. Eles trarão sobre Edom a minha ira e meu furor sobre Edom, para que Edom sinta a minha vingança, diz o soberano.
Mais uma profecia correlacionada com Edom, mostrando o ponto de vista, né, de Deus com relação à nação de Edom. Então, todas essas coisas que estamos vendo está correlacionada com Isaías 63 e está correlacionado com Jesus vindo com as roupas vermelhas, pois é o Mashiach que vai executar esse julgamento em Edom. Vamos ver mais uma profecia? Agora vamos ver Ezequiel 32:29. Edom está lá, seus reis e todos seus maiorais. Apesar de sua valentia, além de forem deitado entre os mortos, a espada. Apesar de sua valentia, eles foram deitados entre os mortos, a espada. Eles também se deitarão junto com os incircuncisos e com os que descem a cova. Lá estarão todos os príncipes do norte, junto com todos os sidônios que desceram, humilhados, junto com os que foram mortos, apesar do terror que causavam com sua valentia. Eles se deitarão incircuncisos junto com os que foram mortos à espada, e carregarão sua vergonha junto com os que desceram a cova. Então, aqui já correlaciona o povo de Edom junto com os príncipes do norte. Tudo isso vai acontecer no dia do Senhor. Vamos ver uma outra profecia? Agora estamos em Ezequiel, capítulo 35:15. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi desolada, Edom se alegrou quando Israel foi desolado. Assim farei com você. Você será reduzido a ruínas desoladas. Ó região montanhosa de Seir, sim, todo Edom. E terão de saber que eu sou Jeová. Então, Deus, ele percebe o que as pessoas fazem com o povo dele. E a briga entre irmãos tem perdurado por muitos anos. Então, existem profecias bíblicas que correlacionam todos esses eventos. Talvez a gente não esteja familiarizado com esse termo, nem correlaciona com o que acontece com o povo de Deus hoje, Israel, mas a Bíblia correlaciona. E nós temos que estar muito atentos a isso. Vamos ver mais uma profecia. Agora, essa parte da profecia é realmente fantástica. Ela realmente nos ajuda a entender o motivo do que estará acontecendo no tempo do fim. Preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Diz assim, Daniel capítulo 11:9, capítulo 11:40. Daniel capítulo 11:40. No tempo do fim, não é agora e não é no passado. O rei do sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões. Com ele quem? Vou colocar de vermelho. Com ele. E o rei do norte, vou colocar o rei do norte aqui de verde. E o rei do norte virará sobre quem? Sobre ele. Sobre ele.
Então, aqui nós estamos vendo, vamos aqui. Nós estamos vendo o rei do norte, rei do sul, e estamos vendo ele. Então tem um, dois, três personagens aqui. Vamos lá. Aqui, olha, se nós virmos aqui e olharmos a versão viva, ela é mais clara e nos ajuda a entender e ver melhor essa terceira pessoa. No fim da história, quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul lutará contra esse rei mau. Assim disse o rei do norte também. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele. Contra quem? Contra o rei mau. Então, tem poucas pessoas percebem isso. Rei do sul, rei do norte e tem o rei mau. Rei mau. Então, quem é o rei mau? Quem é o rei mau? Eu vou até fazer aqui, ó. Ir. Aqui, ó. Quem é o rei mau? O contexto fala do rei mau. O rei fará tudo o que quiser, ele se enaltecerá acima dos deuses e falará coisas chocantes contra Deus, contra o Deus dos deuses, e fará seu bem sucedido até acabar a fúria, porque ele foi determinado a acontecer. Ele não dará consideração aos deuses de seus pais, não dará consideração aos desejos das mulheres, nem a nenhum outros deuses, pois magnificará a si mesmo acima de todos. Em vez disso, dará glória a deuses da fortaleza ou da guerra, a um Deus que seus pais não conheceram. Dará glória por meio de ouro, prata, pedra preciosa e coisas valiosas. Com um Deus estrangeiro, tomará ação contra as fortalezas mais poderosas. Ele dará grande glória aos que derem reconhecimento, e fará com que os que governem entre muitos, e repartirá a terra por um preço. Aqui está falando, pessoal, a gente identifica claramente a identidade desse rei. Nós vamos ter um estudo mais profundo sobre isso no canal, falando sobre o chifre pequeno, que as pessoas costumam chamar de anticristo. Mas esse texto aqui, ó, ele já nos dá a identificação dele claramente aqui, ó. Quando fala que ele falará coisas grandiosas contra Deus, é claramente identificado como chifre pequeno, que também é a fera do livro de Apocalipse, verso 13. Então aqui, ó, é o governo do anti-Mashiach que virá. O que isso tem a ver com Edom? E com a profecia de Isaías, capítulo 63. Agora vocês vão conseguir entender por que o Mashiach vem com a roupa toda gotejada de sangue. Vocês vão entender agora a relação.
Vamos ler o 40 de novo. No fim do tempo, quando o fim da história estiver chegado, o rei do sul atacará o rei mau, o antimachia. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele. Ainda não sabemos quem é esse rei mau. Mas fato é que o rei do norte vai atacar o rei mau, o antimachia, e o rei do sul também atacará o antimachia. E aí, o que o rei do norte vai fazer? Com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo algumas das suas terras, o rei do norte vai ameaçar o antimachia, de alguma forma. Por isso que, aqui ó, rei do norte. Rei do norte da onde, gente? Que norte é esse? Pelo amor de Deus. Aqui está Israel, certo? Norte de Israel. Os reis que estão vindo do norte, de certa forma, vão atacar o antimachia que vai estar nessa região aqui, ó. Dominando toda essa região aqui, ó. Então, o norte vai atacar e vai invadir algumas das terras do antimachia. Vocês lembram que a gente havia olhado aqui no mapa e tínhamos visto que aqui, ó, tudo é a região de Edom? Edom não é o anticristo, tá? Não é o anticristo. Aqui tá aquela cidade que nós vimos, Paz, cadê a cidade? Bosra, né? Bosra, isso. Aqui tá Bosra, da profecia de Isaías. Aqui tá Jerusalém. E aqui tá todo o território de Edom. Território de Edom. O que Edom tem a ver com peixe? Eu disse no vídeo, né? Ou ele vai encabeçar ou ele vai estar junto com o antimachia. Entendeu, pessoal? Ou ele vai encabeçar, mas eu não acho que ele vai, tá? Existem outras possibilidades que eu acredito que não tem a ver com Edom, simplesmente por causa que Daniel fala. Vocês vão entender agora por que eu acho que não Edom não vai encabeçar o ataque. Talvez ele pode ser um dos grandes generais, né? Porque o antimachia, Gog de Magog, ele vai ter reis consigo, né? Agora olha só o detalhe que Daniel fala. Desculpa, a gente deu uma ligadinha aqui rapidinho, telefone. Vamos lá, continuar. Então, primeiro o rei do sul ataca o rei mau. Depois o rei do norte também ataca o rei mau, luta contra ele, com grande exército e muitos navios, invade e destrói algumas de suas terras. Até aí, é importante vocês entenderem, são três coisas diferentes. Rei do norte, rei do sul e rei mau. O mau rei, o anti-Mashiach, o Gog de Magog, reagirá. Reagirá o quê? Reagirá ao ataque do rei do norte. Ele vai reagir ao ataque do rei do norte. O rei do norte ataca ele, invade terra, destrói algumas coisas, e o rei mau
reage invadindo muitas terras, incluindo a terra de Israel. Então, o ataque que Gog de Magog faz, olha, é em reação a um ataque do Rei do Norte. Não sabemos direito ainda, né? Quem é o Rei do Norte, quem vai estar com a coalizão do Rei do Norte. Mas sabemos que o Rei do Norte ataca esse Rei Mau, e esse Mau, para vingar do Rei do Norte, ele invade muitas terras, que não sabemos quais, incluindo Israel. Mas dá para saber mais ou menos quem são essas terras aqui. Ainda até fala, né? A Terra Gloriosa. Agora preste atenção no detalhe. Somente Moabe, Edom e Amon escaparão a essa invasão. Por que Moabe, Amon e Edom escaparão dessa invasão? Será que não é porque eles vão estar dando ajuda ao chifre pequeno? Será que eles não são parceiros? Vão estar de parcerias? Por isso que não existe aqui o ataque a Moabe, a Edom e a Amon? É uma possibilidade bem interessante, né? Depois nós vamos ver até o território de Moabe, Amon e Edom. Só para a gente ter uma ideia. O Egito e muitos outros países serão conquistados. Então, esse chifre pequeno, ele vai conquistando o Egito, muitos outros países. O mau rei também tomará para si todos os tesouros do Egito, da Líbia, da Etiópia, e obedecerão suas ordens. Mas do leste e do norte virão más notícias, e deixarão o mau rei muito preocupado. Cheio de ódio, ele voltará a Israel planejando destruir todos os seus inimigos.